Você sabe o que você deve praticar para que a sua agricultura ou a sua pecuária seja de resultados? Fica aqui comigo até o finalzinho desse vídeo que eu vou te trazer algumas dicas bem interessantes a respeito disso. Quando a gente fala em resultado, em rentabilidade, e não importa, a gente pode estar falando de uma empresa familiar ou não. Quando a gente fala, evidentemente, de uma empresa familiar, nós estamos falando de alguns desafios que, evidentemente, são impostos com um peso muito maior do que talvez de outros negócios já com uma estrutura diferenciada, mais profissionalizada. Porque a grande questão é se o seu negócio, embora seja familiar, ele está profissionalizado ou não. E quando a gente fala profissionalizado, significa que você já traz algumas mudanças de mentalidade, portanto, de posturas dentro do seu negócio. Quando você já está praticando algumas ações que levam efetivamente a esse resultado. E quando a gente fala resultado, é fundamental eu entender que o resultado vem de uma capacidade de gestão, uma capacidade de implantar algumas mudanças do ponto de vista de mentalidade de gestão. E eu convido aqui vocês a refletirem em alguns níveis, e eu queria que você analisasse em que nível está a sua capacidade de gestão, né, dentro do seu negócio. A gente classifica que primeiro são 4 níveis, mas primeiro a gente tem um nível 0. E o nível 0 é quando a gente tem um dono, um proprietário, mesmo um gestor, que não se preocupa muito com a venda, ou seja, não tem uma venda estruturada. Ele não tem uma venda de maneira já contínua, constante e com uma estrutura e um processo muito bem estabelecido. A gente diz que esse gestor, esse negócio, está no nível 0. Agora, tem algumas empresas, alguns negócios que já estão no nível 1. E quando a gente fala nível 1, são aqueles que estão preocupados com a venda. E efetivamente são aquelas empresas que se preocupam, têm indicadores, né, de venda, se preocupam com o volume de venda, têm as suas metas, têm o seu acompanhamento contínuo, constante. Existe uma preparação da sua equipe de vendas, né? Tem uma equipe de vendas, né, estabelecida para que exatamente se consiga atingir essas metas. Agora, nós temos empresas bacanas que avançaram e que já estão no nível 2. E quando eu falo nível 2, eu estou querendo dizer para vocês que o nível 2 é quando essa empresa entende que não basta somente vender. Ela precisa também entender se essa venda está tendo lucro ou não. E para aí, gente, nós precisamos começar a fazer conta, né? Então, o quanto você verdadeiramente está fazendo as contas e está fazendo a conta da maneira correta. Não é aquela conta que no passado muitas vezes funcionavam, né? Alguns proprietários falam assim, não, eu pego e multiplico por 2, multiplico por 3. Me ensinaram assim, né? Não funciona mais desse jeito. O mundo não aceita mais e os clientes não aceitam mais isso. Então, você precisa fazer conta. Ou você precisa ter alguém que faça as contas corretas para você. Tá me entendendo? Então, o negócio precisa ter as contas. E quando eu falo as contas, eu já estou falando aí que para lucratividade eu preciso começar a entrar em questões de despesa, custos, fixos, variáveis, diretos e indiretos. Como que está isso? Verdadeiramente você tem essas contas? Se você tem essas contas, significa que você já está no nível 2. É uma empresa que não se preocupa somente com a venda, mas entende que para a venda eu preciso ter lucro, ok? Agora, a empresa bacana é aquela que avançou e já está no próximo nível. É um nível 3. E quando eu falo nível 3, gente, eu estou falando o quê? Eu já estou falando daquela empresa que entende que não basta vender, que entende que não basta apenas ter lucro, mas ela precisa ter o quê? Rentabilidade. E quando a gente fala rentabilidade, significa que muitas vezes, o pessoal fala assim, nossa, mas eu vendo bastante, João, e eu não sei onde está parando o dinheiro, né? Porque eu faço as contas e no final do mês não sobra dinheiro, né? E a explicação é porque talvez no seu negócio você está entendendo de lucratividade, mas não está entendendo de rentabilidade. E para rentabilidade, eu tenho que pensar de ponto de equilíbrio, eu tenho que pensar de investimento,
Então, quando eu falo rentabilidade, significa que se você está tendo um lucro, por exemplo, de 10%, então, sei lá, você fatura 1 milhão e você tem 100 mil, né, de lucro. A grande questão é, se você, porventura, fizer um investimento de mais 500 mil no seu negócio, ou seja, você estava lá com um investimento de 5 milhões no seu negócio e agora você fez mais 500 mil e agora está com 5 milhões e 500. Significa que não adianta, do ponto de vista de rentabilidade, não adianta mais você lucrar os 100 mil, entendeu? Por quê? Porque se você investiu, você precisa ter um retorno maior, porque esse investimento vai impactar na sua rentabilidade. A sua rentabilidade vai cair. Portanto, você precisa manter a sua rentabilidade em alta para que o negócio seja rentável. E para isso, novamente, precisa fazer contas, precisa saber fazer contas. Senão alguém no negócio, precisa estar preocupado, precisa estar atento a isso. E quando eu falo preocupado e atento, gente, é cada vez mais fazer isso de uma maneira profissional. Fazer isso com técnica, com estudo, com preparação, né? Para fazer a conta certa. Ok? Agora, empresa legal, empresa bacana, é aquela que não para por aí, não se conforma simplesmente em vender, não se conforma simplesmente em ter lucro, não se conforma simplesmente em ter rentabilidade. Empresa hoje que se mantém no mercado competitiva é aquela que entende que tem que ir para o quarto nível. E o quarto nível ela entende que ela precisa o quê? No fundo, essa empresa precisa ter fluxo de caixa. E fluxo de caixa, sabe o que é? É você ter dinheiro no banco, dinheiro no bolso, e não somente a propriedade, não somente os animais, não somente as plantações, mas você precisa ter o quê? Você precisa ter dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é que faz as coisas movimentarem. Então, quando a gente fala em fluxo de caixa, nós precisamos entender o seguinte, existe uma máxima que o caixa manda mais que o dono. Entenda bem isso aí, o caixa manda mais que o dono. Portanto, entenda que você vender e não receber, ou vender e parcelar muito, e isso não está na conta, né? Eu parcelo muito para o meu cliente, mas de compensação eu estou no banco. Caramba, e aí? Você está com o seu fluxo de caixa comprometido, entendeu? Então a conta precisa fechar. Então para isso é fundamental que você reflita em qual desses níveis a sua empresa e a sua gestão está, independente de ser familiar ou não, ok? Obrigado aí pela participação de vocês nesse vídeo. Se gostou, dá o joinha, curte aqui para que você acompanhe sempre novas novidades que a gente tenha aqui no nosso canal. E se fizer sentido para você, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que essa mensagem pode chegar. Tá ok? Um abraço, tchau!